Bom, pessoal, a aula que a gente vai ver agora é uma aula onde eu vou relacionar, né, eu vou mostrar para vocês a importância da genética, já que é um conteúdo que a gente está vendo agora, com a situação atual, né, que a gente está vivendo, que é a pandemia, tá? Então, a pandemia é o conteúdo que a gente vai ver. Só como tópico a gente vai ver a influência da genética na resolução do problema, tá? O que é que a genética pode estar fazendo que está ajudando nesse processo todo que a gente está vivendo hoje. Antes da gente falar na genética propriamente dita, eu quero só mostrar para vocês, falar um pouquinho para vocês sobre o vírus, algumas coisas sobre o vírus, relembrar, tá? E falar um pouquinho dessa denominação, né, desses termos que estão sendo muito utilizados. E pode ser que vocês não tenham conhecimento devido sobre esses termos. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso antes, para depois a gente entrar na parte de genética. Então tá aí o vírus, né? Esses vírus, eles são seres bem pequenos, eles são menores do que as bactérias. Portanto, eles só podem ser visualizados com microscópio eletrônico, que é um microscópio mais sofisticado, né? Mais bem equipado, vamos dizer assim. Diferente do microscópio óptico, que é um microscópio mais simples. Se a gente for comparar as bactérias com os vírus, as bactérias que são maiores, elas conseguem ser visualizadas no microscópio óptico, né, no mais simples. Mas os vírus não, como eles são menores, eles vão ser visualizados só no microscópio eletrônico. Daí, quando os cientistas observaram esse vírus no microscópio eletrônico, eles viram que ele tem um aspecto, né, eles apresentam um aspecto parecido com coroa. E, portanto, eles deram o nome de coronavírus, tá? Mas vocês vão entender depois que coronavírus não é o nome específico do vírus. Mais pra frente eu vou estar explicando isso. Mas esse vírus tem um aspecto apresenta um aspecto de coroa, portanto, deram essa denominação. E como características a mais, a gente vai ter esse vírus, ele vai ter uma característica chamada de polimorfismo, que essa característica, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que o vírus tem uma capacidade de assumir diferentes formas, então ele vai se modificando, tá? Devido a mutações que ele vai acontecendo e também devido a uma estrutura, né, um invólucro lipídico que também vai estar cobrindo todo esse vírus. Então isso vai ajudar com essa questão do polimorfismo. E ele vai possuir a forma esférica, como vocês estão visualizando aí na imagem. Certo? Esses vírus, né, como eu falei, coronavírus, não é o nome do vírus especificamente, né? A gente vai entender agora essas denominações, o que é esse coronavírus. Se não é o nome do vírus, é o que? Então, todos os seres vivos, pessoais, eles são classificados taxonomicamente. Professora, e o que é isso? Taxonomicamente. A gente precisa agrupar os seres vivos em diferentes grupos, né? Para ser muito mais fácil a gente visualizá-los e estudá-los. E essa divisão ela é feita com base nas suas características anatômicas e fisiológicas. Por exemplo, quando a gente vai, né, chega um monte de aluno para matricular na escola, a gente não vai pegar todos esses alunos e colocar no mesmo local, no mesmo grupo. Não, eles vão ser separados. E eles vão ser separados de acordo com as séries, né? De acordo com que eles sabem em relação aos conteúdos. Então, os seres vivos, eles também são separados em grupos. E esses grupos, eles são chamados de táxons. Então, só relembrando aí, os táxons são esses: a espécie, o gênero, família, ordem, classe, filho e reino, tá? Então, quando a gente fala de um ser vivo, então, um ser vivo, ele vai estar dentro do reino. Por exemplo, nós, né, seres humanos, nós estamos dentro do reino animal, tá? Vou dar só alguns exemplos. Nós somos da espécie Homo sapiens, nós somos do gênero Homo e por aí vai. Então, cada ser vivo, ele vai ter
uma classificação dentro desses grupos. Então, o vírus não é diferente. Eles também, de todos os vírus que existem, eles são estudados, observadas as suas características e classificados, tá? De acordo com as características que eles possuem. Então, quando a gente fala desse coronavírus, né, do novo coronavírus, na verdade, coronavírus não é o nome do vírus, é o gênero a que ele possui. Agora que eu tô vendo, pessoal, tem um erro de digitação aqui, mas é coronavírus, vocês sabem. Coronavírus, certo? Então, quando a gente fala em coronavírus, a gente tá falando não de um vírus específico, a gente tá falando de um grupo de vírus, que no caso é o gênero. Então, existem vários vírus que têm o gênero coronavírus. Que esses vírus também possuem uma família. Eu coloquei só 2 exemplos aqui só para vocês entenderem. Então, a família do coronavírus é essa aqui. Todos os vírus que estão dentro da família coronavírus, aliás, dentro do gênero coronavírus, estão na família Coronaviridae, tá? Então, sempre que a gente observa uma terminação aqui DAE, a gente se refere à família de um determinado ser vivo. Sim, professor, então se coronavírus não é o nome do vírus, qual é o nome dele então? O nome desse vírus tá aqui. O nome do vírus vai ser este: SARS-CoV-2. Eu vou já explicar para vocês o que é que significa essas siglas, certo? Então, o nome do vírus que está causando essa pandemia, ele não é coronavírus, certo? Repetindo, coronavírus é o grupo de vírus. Então, o nome dele é SARS-CoV-2, tá? E a doença que ele causa é a Covid-19. Então, quando a gente fala em Covid-19, a gente está falando da doença. Quando a gente fala em coronavírus, a gente está falando de um grupo de vírus. Agora, quando a gente fala em SARS-CoV-2, a gente está falando do vírus específico que causa a doença. E esses nomes aqui, né, os nomes dos vírus, eles não são dados assim de forma aleatória, não. Existe um grupo que que batiza, né, esse vírus. E aí, pessoal, eles procuram batizar esse vírus de uma forma que não vai ocorrer discriminação com um determinado local, pessoa, animal. Então, eles procuram não mais, né, que já aconteceu, não mais dar nome do vírus se referindo a uma pessoa, a um animal, a uma localidade, porque isso vai ocasionar bastante discriminação. A gente já sabe que a China está sofrendo discriminação devido ao vírus ter surgido lá, né? Então, eles procuram não fazer isso. Por exemplo, na pandemia também que aconteceu da gripe suína, né? Na gripe suína, entre aspas, né? Que foi o vírus H1N1. Então, inicialmente foi dado o nome gripe suína. Então, o que aconteceu? O Egito, né, ouvindo essa denominação, gripe suína, eles mataram milhões de porcos. Os bichos dos porcos não tinham nenhuma culpa em relação a isso, certo? Então, devido a essa discriminação, eles não fazem mais esses nomes citando alguma coisa que possa ocorrer a discriminação. Então, qual vai ser o significado dessas siglas? Então, o significado dos nomes. Tá aqui, a gente tem SARS-CoV-2, ou CoV-2, né? Essa sigla é uma sigla inglesa, então vai estar na ordem ao contrário, tá? Mas essa sigla significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. O CO significa o corona, o V, o vírus, e o 2. O que é que significa esse 2? O que acontece? Já existiu anos passados, né? Vou falar um pouquinho mais pra frente sobre outro vírus também novo, né? Do grupo coronavírus, que também causou doenças respiratórias. Então, foi dado a esse vírus o nome de SARS-CoV, sem o número. Então, por isso que hoje foi colocado o número 2
para diferenciar desse outro vírus que já existe, que a gente vai falar dele mais pra frente. E Covid, que significa Covid, o corona, o vírus e o D de doença. 19 se refere ao ano que ele apareceu, já que o primeiro caso, né, foi descoberto no dia 31 de dezembro de 2019, ok? Primeiro caso que apareceu. Então, coronavírus, repetindo, é o grupo de vírus, SARS-CoV-2 é o nome do vírus, Covid-19 é a doença que esse vírus causa. E como eu falei, existe uma forma, né, um grupo que vai dar nome a esse vírus, não é um nome aleatório, não é por acaso. Então, quem faz isso é o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, que tem a sigla ICTV, tá? Então, eles se reúnem e procuram um melhor nome para você colocar no vírus, e um nome que seja fácil, um nome que seja simples para as pessoas entenderem, tá? Foi colocado outro nome antes, que eu não lembro qual foi, eu esqueci agora, mas não pegou muito, o nome realmente que pegou foi esse aí, ok? Então, vamos pra frente. A gente vai falar, então, agora dos vírus que fazem parte dessa família, né, do coronaviridae. Então, a família coronaviridae, o que é que esses vírus possuem? O que é que eles têm diferente, né? Primeiro, esses vírus, eles vão infectar principalmente as superfícies mucosas. E aí, por infectar a superfície mucosa, como boca, nariz, o olho, eles acabam chegando ao trato respiratório. Então, eles estão associados, né, a doenças respiratórias, né? E como parte do sistema respiratório, a gente tem como principal órgão o pulmão. Como vocês já sabem, esse vírus está atingindo principalmente, né, o pulmão. Outra característica desse vírus é que ele geralmente causa doenças em animais. Dentro dessa família existem 3 grupos. O grupo 1, 2 e 3. O grupo 1 e 2, eles causam doenças basicamente em mamíferos. E o grupo 3, ele causa doenças em aves. Tá? Mas o que acontece? Dentre todos os vírus da família Coronaviridae, existem 7 deles que causam doenças em humanos. 7 causam doenças em humanos. 4 desses vírus, eles vão causar doenças simples, que são esses aqui. Os OC43, 229E, NL63, HKU1. Então, são 4 vírus que vão causar doenças, 4 vírus, né, que são do grupo coronavírus, que vão causar doenças simples em humanos, como um resfriado comum, tá? Nada grave. Mas a gente tem 3 desses, que são esses aqui. Desculpa aí, pessoal. 3 desses que são esses aqui, que vão causar doenças graves. Então, vamos falar desses 3. Esse aqui é um vírus que surgiu no ano de 2002. Então, como eu já falei dele, ele tem a mesma sigla, né, do vírus de agora, com a diferença que ele não tem a numeração que o de hoje tem, que é o 2, como a gente já falou. Então, esse é o SARS-CoV, né, que é o síndrome, ou o vírus. Tem a síndrome respiratória aguda grave, né, causada pelo coronavírus. Então, ele surgiu em 2002 e ele causava basicamente os mesmos sintomas que a gente tem hoje. Então, ele também causou uma pandemia, tá, na época. Atingiu, se eu não me engano, foram 23 países. Só que, se a gente for comparar a SARS de 2002 com o de agora, né? SARS de 2002 com o de agora, a gente, em relação a números, a gente vê que o de agora, ele tem um número muito maior. Então, por exemplo, dos dados que eu pesquisei da SARS de 2002,
novembro, que foi o mês que apareceu o primeiro caso, novembro de 2002 a julho de 2003, só teve um caso no Brasil. Então, no mundo todo, em relação a SARS, ele teve, se eu não me engano, foi 816 mortes, certo? Nessa época que eu falei para vocês, de novembro de 2002 a julho de 2003. Então, comparando com o de 2019, né, que é o que a gente tem agora, em números, repetindo, eu estou comparando em relação a números, hoje, dia 7 de abril de 2020, hoje a gente tem de infectados no mundo mais de 1 milhão de pessoas e mais de 80 mil mortes, tá? Então são muitas, é um número muito grande. Para você ter ideia, só no Brasil, em 24 horas, né, morreram 100 pessoas. Então, comparando os dois em números, né, o que a gente tem hoje tem um número muito maior. Então, a gente tem que ter um cuidado bem maior em relação a de 2002. E essa de 2002, ela foi... O último caso realmente que apareceu foi em 2004. E depois disso, a gente não teve mais indício de nenhum caso causado pelo SARS-CoV. Já esse outro vírus aqui, o segundo, ele surgiu em 2012, que também é um vírus, né, respiratório, né, que essa sigla significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Então, como eu falei para vocês, procura-se não mais dar nome aos vírus com localidades. Então, esse aqui foi muito criticado por ter recebido o Oriente Médio, né, no seu nome. Então, acabou que tem muita discriminação em relação ao Oriente Médio por conta disso, tá? Então, esses são os 3 vírus que causam doenças mais graves dentro da família Coronaviridae, né, dentro do grupo coronavírus. Então, seguindo, eu vou colocar para vocês agora o porquê que esses vírus, o que é que eles têm, que eles são classificados dentro dessa família, dentro desse grupo. Então, pessoal, assim, é o seguinte, os vírus, eles podem ser classificados de várias formas. Eles podem ser classificados de acordo com a presença do que a gente chama de envelope, que é uma camada que vai cobrir o vírus, tá? Tem vírus que tem essa camada e vírus não. Então, os que têm a camada são chamados de vírus envelopados e o que não tem a camada são vírus não envelopados. Então, pode ser classificado dessa forma. E também a gente pode classificar em relação ao material genético, né? Se a gente for falar em material genético, vocês pensam logo na molécula de DNA. Então, a maioria dos seres vivos tem como material genético DNA. Mas no caso dos vírus, eles vão possuir como material genético DNA ou RNA. Então, eles podem possuir um dos dois. Então, no caso desse vírus aqui, né, do coronavírus, eles são vírus envelopados, né, eles vão ter a camada que vão envolvê-los, que é essa parte vermelhinha. Então, toda essa parte que está envolvendo o vírus é um envelope. E eles vão ter como material genético o RNA. Então, o material genético dele é essa partezinha rosa aí que está fazendo as curvinhas, né? O RNA. Esse RNA, vamos só lembrar agora, a gente já vai entrando agora na questão genética, né? Estamos falando do material genético. Então, a gente vai entrar agora na parte genética. Então, só lembrando aqui, só relembrando e mostrando para vocês a diferença do DNA para o RNA. O RNA, primeira coisa, ele vai ter fita simples. O DNA, só lembrando aqui, né, tentando fazer aqui o desenho, ele vai ter fita dupla. O RNA não, vai ter só uma fitazinha, certo? Então, primeira diferença. Segunda diferença, o DNA vai ter como base nitrogenada a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Mas o RNA, ele vai ter a guanina, vai ter a adenina, citosina
ele não tem timina, ele vai ter uracila, tá? Então, no lugar do T, ele vai ter o U. Então, só lembrando aí a diferença entre o DNA do RNA. O que mais que a gente tem aqui? Vamos lá. Falando ainda do RNA. Lembrando que eu falei para vocês que o material genético é formado por uma moléculazinha, uma macromolécula, que vai ser o primórdio para esse material genético. Ou seja, lembrando que a gente tem como macromolécula o nucleotídeo. Aqui, ó, nessa imagem, o que é que eu tenho de nucleotídeo aqui, ó? Aqui é um nucleotídeo que junta com outro nucleotídeo, que junta com outro. Todos esses nucleotídeos juntos vão começar a formar a molécula de RNA, certo? O que é que forma o nucleotídeo? Relembrando, nucleotídeo é formado de fosfato, que é essa partezinha aqui, ó, PO, P, O4, né? São 4 oxigênios, PO4. Então, é o fosfato, a pentose, que no caso da pentose aqui, eu não vou ter mais aquela desoxirribose, como eu tinha no DNA, né? Desoxirribose, vai, o resto do nome vocês já sabem. Então, no DNA eu não tenho desoxirribose, eu vou ter a ribose, tá? Que é a ribose aqui no RNA. Essa partezinha aqui, ó, é a ribose. E eu vou ter as bases nitrogenadas. Como eu já disse, pode ser adenina, guanina, citosina, uracila. Então, tá aqui as bases nitrogenadas, vão ser essas que estão pintadas de azul, de verde, de laranja. Tá? Então, aqui, ó, tem o C, a citosina, o G, a guanina, a adenina e o U, a uracila. Então, o nucleotídeo, repetindo, é formado pelo fosfato, pela ribose e pelas bases nitrogenadas. Certo? E aí, pessoal, vamos entender agora o que seria a importância desse RNA, desse material genético. Prestem atenção para vocês conseguirem absorver o que eu tô dizendo para vocês. Primeira coisa, quando a gente fala de indivíduo, eu quero reconhecer esse indivíduo. Quero conhecê-lo, tá? Eu vou conhecê-lo de que forma? Eu vou conhecer através do seu material genético. Então, quando o cientista quer conhecer um ser, um organismo, um micro-organismo, ele vai conhecê-lo através do seu material genético. Então, para eu conhecer tudo que eu já sei do coronavírus, né, dos coronavírus, como é que eu descobri? Como é que os cientistas descobriram? Através do seu material genético. Então, o material genético deu a informação para eu saber a sua forma de reprodução, para eu saber as células que eles infectam e por aí vai. Então, esse RNA está me favorecendo para eu conhecer o vírus. Então, a gente precisa conhecer o vírus para quê? Pensem um pouquinho. Se eu estou sofrendo, se a gente está sofrendo com tudo isso que está acontecendo, com toda essa pandemia, vários doentes, então eu preciso conhecer esse vírus para saber de que forma eu vou tratá-lo. Como é que eu vou conhecê-lo? Através de material genético. Para eu conhecer o material genético do vírus, eu vou ter que sequenciar todo esse material genético. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo que a gente sequenciou o seu genoma. O que é o genoma? É a sequência completa do material genético de um indivíduo. Como assim, professora? Eu ainda não entendi. Pessoal, a gente vai observar o que é que vai ser feito, o que é sequenciar. Os cientistas eles vão pegar todo o RNA presente nesse vírus e vão observar quais são todas as bases nitrogenadas que estão presentes no vírus. Então, eu coloco aqui a imagem. Que aqui nessa imagem está mostrando um monte de letrinha aí, que essas letrinhas
são as bases nitrogenadas. Então, o que é que os cientistas fazem quando eles sequenciam o genoma? Eles sabem exatamente quais são as sequências de todas as bases nitrogenadas que estão presentes nesse RNA. E só para vocês terem uma ideia, essa sequência aí do coronavírus, na maioria dos países durou 15 dias para que eles conseguissem terminar. No Brasil, eles fizeram em 48 horas. Porque aqui no Brasil eles já têm um estudo muito avançado em relação à sequência viral, né? Já porque a gente teve muito problema com aqueles casos do Zika vírus, da dengue, então eles já vinham desenvolvendo um trabalho. Por isso ajudou muito com essa sequência desse vírus novo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente vai ver entender, né? Quantos nucleotídeos tem no RNA desse coronavírus, certo? Então, vamos aqui pra frente. Só mostrando de novo aqui as imagenzinhas do RNA. Então, o que é que acontece? Esse RNA do coronavírus, ele vai ter de 27 a 32 quilobases. O que é que isso significa? Significa, né, uma quilobase, ela é igual a 1000 pares de bases. Vamos só entender isso aqui, o que é pares de bases. Vocês lembram que as bases nitrogenadas, elas se unem, né, na fita dupla do DNA. Então, a gente vai ter, por exemplo, adenina se liga a timina, né? Vocês já lembram, já sabem isso, que a gente já falou muito isso em sala. Citosina se liga a guanina. Então, quando a gente fala em pares de base, isso aqui é um par de base, tá? Mas a gente já sabe que o RNA, ele só tem uma fita. Então, ele só vai ter uma fita, só vai ter uma base, né? Então, eu tenho aqui adenina, citosina, guanina e assim por diante. Então, eu não vou ter um par de base, eu vou ter só uma base. Então, quando eu falo 1 quilobase, eu vou me referir no RNA. Quando eu falo 1 quilobase, eu vou me referir no RNA a 1000 bases, né? Já que eu vou ter só uma aqui. Então, se 1 quilobase vale 1000 bases no RNA, se esse RNA ali vai ter 32, o máximo vai ser 32.000 quilobases, então quanto vai ser a quantidade de bases que esse RNA vai ter? Então, a gente vai ter mais de 30.000 bases, né? Porque essas bases vão estar presentes nos nucleotídeos. Então, o que é que os cientistas estão fazendo? O que é que eles fizeram, na verdade, sequenciando? Eles estão, é como se eles estivessem copiando todas as 30.000 bases presentes no RNA. A sequência exatamente. O que é a sequência? A sequência dessa fita aqui. A, C, G, U, C de novo. Então, eles estão copiando. É como se eles estivessem copiando todas essas letrinhas que está no RNA. Que são quantas? Podem chegar, né, no caso, a 32.000 bases, tá? Então, são 32.000 bases que eles estão sequenciando, que eles estão copiando, né? Vamos dizer assim, que eles estão lendo para saber exatamente a sequência. E repito, para que precisa saber isso? Vamos lá, para que precisa saber isso? Além de conhecer desconhecer o vírus, como eu já disse, a gente vai ter outras importâncias. Primeiro, eu conhecendo o sequenciamento do genoma desse vírus, eu vou saber qual é o percurso de transmissão desse vírus. E, além disso, o tempo em que ele está presente em uma determinada região do país. Então, com essa informação do sequenciamento, eu posso saber o percurso de transmissão e o tempo em que ele ficou presente em uma determinada região, certo? Então, eu posso saber o tempo que ele vai ficar presente depois de tudo isso no Ceará, por exemplo. E, além disso, eu posso saber quais são as medidas adequadas que eu devo adotar para acontecer essa disseminação. Então, por que eu vou saber disso? Se eu conheço o vírus,
sei como é que ele se replica, sei como é que ele funciona, sei como é a forma dele, sei como é o material genético dele, eu conheço ele totalmente, né? Conheço demais esse vírus, então eu sei como vou me prevenir em relação a ele. Então eu sei quais são as medidas que eu vou adotar. É como se a gente tivesse, por exemplo, um inimigo e para tentar combater esse inimigo a gente vai utilizar de alguns artifícios, né? E para utilizar esse artifício eu preciso conhecê-lo, né? Eu preciso saber realmente quem é essa pessoa para eu poder agir contra ela. Então com o vírus é da mesma forma. Então eu preciso conhecer esse vírus para poder combatê-lo. E repetindo, eu conheço através de quem? Do material genético. Então daí eu quero que vocês entendam a relação que a genética tem com esse vírus. Então, todas as medidas que a gente está tendo hoje em relação a esse vírus, como lavar as mãos, como usar máscara, o isolamento social e por aí vai. Então, essas medidas elas não são por acaso. Não é ninguém que está chegando e dizendo, não, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo para não pegar a doença. Não, não é por acaso. Tem um porquê. E o porquê qual é? A resposta está com quem? Com a genética. Então, por quê? Porque a gente já conhece esse vírus, já sabe como ele age, já sabe como é que é feita a transmissão dele. Isso tudo pelo sequenciamento do seu material genético, certo? Então, a gente precisa seguir as recomendações dos cientistas, porque eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem o que eles estão vendo, né? Muito mais do que a gente que está aqui de telespectador. Então, a gente tem que procurar fazer o correto para tentar realmente diminuir os casos de contaminação, certo? E aí a gente pode citar como importância também em relação ao vírus é que esses vírus eles têm, como eu falei lá no início, eles têm um polimorfismo, então eles podem se diferenciar, né? Eles têm a capacidade de assumir diferentes formas. Então, por eles terem uma replicação bem característica, né? Uma replicação bem particular, o modo de replicação deles, que aí já seria assunto, a replicação já seria assunto para outra aula, mas esse modo de replicação, ele facilita muito a mutação desse vírus. Então, esse vírus, ele vem sofrendo constante mutação. Então, o vírus que está lá na Inglaterra, não é o mesmo que está aqui no Brasil, não é o que está na Itália, não é o que está nos Estados Unidos. O que está aqui no Ceará pode não ser o mesmo que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, então ele vai sofrendo mutação. O que é essa mutação? Ele vai mudando toda a sequenciazinha aqui, a sequência de bases nitrogenadas, tá? Então, se um cientista que está lá nos Estados Unidos fez um sequenciamento do vírus e tem, sei lá, vamos supor que tem do início, ele vai ter adenina, uracila, adenina de novo, guanina. Então, essa é uma sequência, um pedacinho da sequência que tem no vírus que foi sequenciado lá nos Estados Unidos. Chega aqui no Brasil, vai sequenciar o vírus aqui no Brasil, ele já vai ter uma sequenciazinha diferente de início. Ele vai ter a uracila, aí ele vai ter, ele vai ter a adenina, aí aqui ele já vai ter a guanina ao invés de uracila, aqui ele já vai ter a uracila ao invés de adenina. Então ele já muda um pouquinho. Então essa mudança já é uma mutação que ele sofreu, certo? Então, por isso que todos os países eles sequenciaram o vírus. Então, todos os países estão fazendo o sequenciamento do vírus. E aí, eles disponibilizam esses sequenciamentos, né, online. E todas as informações sobre o genoma, né, desses vírus que foram sequenciados vão estar lá presente para qualquer pessoa que queira acessar. Mas existe um centro, que é o Centro Nacional de Dados Genômicos, que fica exatamente na China, onde vai estar presente todas as informações que estão lá acessíveis, né, para esses cientistas, para eles poderem utilizarem para os seus estudos, certo? E aí, pessoal, só dando um exemplo para a gente finalizar dessa questão do sequenciamento, além de tudo que eu já falei em que a genética vai influenciar, eu vou só falar para vocês sobre uma pesquisa, né, onde, em relação ao sequenciamento do vírus no Brasil, o que acontece? A primeira amostra do vírus que foi sequenciada no Brasil, ele mostrou
a maior semelhança, né, com o vírus que estava na Alemanha. Tá? Então, o vírus na Alemanha, ele mostrou a maior semelhança com o vírus do Brasil. Isso da primeira amostra que foi sequenciada. Aí, o que é que isso indica? Indica que ele infectou o paciente naquele país antes de ir para a Itália. Por que a gente consegue, como é que eu posso dizer, concluir isso? Porque lá na Itália foi por onde passou o primeiro brasileiro que foi infectado, certo? Que foi detectado com a doença. Então, se ele foi detectado com a doença e ele passou pela Itália, isso indica que e o sequenciamento dele está bem mais parecido com o da Alemanha. Isso indica que esse vírus passou inicialmente na Alemanha antes de ir para a Itália. Então, isso é informação que a gente consegue obter através do sequenciamento. Já o segundo caso brasileiro, que também é de um homem que voltou da Itália, ele se assemelha a uma sequência encontrada na Inglaterra. O que é que isso pode concluir? Então, isso indica que essa diversidade de sequências, né, está dizendo que o vírus ele já está bem estabelecido na Europa. Por quê? Porque lá houve tempo para que ele se desenvolvesse mais mutações. Então, já que esse vírus sofre mutações e que o sequenciamento dos dois casos aqui no Brasil corresponde com o da Alemanha e da Inglaterra, né, ele mostra que houveram mutações já nesses países, né, e, portanto, ele está bem mais estabelecido lá, porque ele conseguiu realizar mutações mais do que em qualquer outro lugar. Então, já está mais tempo na Europa, certo? Já, por exemplo, a gente pode falar do outro caso que relacionado a sequenciamento nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, foi sequenciado o genoma de 2 vítimas, né? E esse sequenciamento ajudou a entender o comportamento do vírus lá em Washington. Por quê? Foi comparado o genoma do vírus encontrado em pessoas que não se conheciam. Então, pessoas não se conheciam e foi sequenciado esse vírus e comparado, tá? Então, por exemplo, foi sequenciado um vírus que estava em mim com o vírus de uma pessoa que está lá, que mora, sei lá, que mora lá no Novo Juazeiro que eu nem conheço, vamos supor, certo? Então, aí o que é que isso indicou? Que comparando esses genomas, né, de pessoas que não se conheciam, os pesquisadores eles verificaram que eles eram praticamente o mesmo vírus, né, mesma sequência genética. Isso estava sugerindo o quê? Que o vírus já estava circulando, né, no caso lá em Washington, há cerca de 6 semanas. E que essas pessoas elas não foram contaminadas por alguém de fora. Porque se fosse alguém de fora, o sequenciamento seria mais diferente, né? Aconteceriam mais mutações. Então, esse sequenciamento também deu para os cientistas entenderem como é que aconteceu a transmissão lá em Washington. Então, além de tudo isso, o que mais que o sequenciamento do genoma ele pode favorecer? O tratamento, que a gente não falou, né? Em relação a medicamentos e a produção de vacinas. Então, as vacinas elas vão ser produzidas a partir do sequenciamento do genoma, a partir do conhecimento do material genético. Então, tá aí a importância, pessoal, de se conhecer a genética, a importância de se estudar a genética para todos os casos. Eu quero só que vocês coloquem na cabeça de vocês, quando vocês estão estudando genética, vendo aqueles cruzamentos todos lindos e maravilhosos da genética, vocês ficam se perguntando para que estudar isso? Então, eu estou mostrando para vocês uma forma, né, um exemplo prático, né, que é o que a gente está vivendo hoje, para vocês entenderem o quão é importante esse conteúdo. E espero muito que vocês tenham uma curiosidade para aprender realmente esse conteúdo, né, de genética durante o resto do ano. E qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aí pelas redes sociais, por onde vocês têm acesso, tá? E muito obrigado pela atenção. Beijo, crianças.